amém? Para a gente colocar sobre os nossos pés. Quero convidar o pastor Isidoro para estar fazendo essa oração. Eu já quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas armas no hino de número 360, bem? Pastor Isidoro. Senhor, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos colocando a nossa vida na Tua presença, Senhor Jesus, para te adorarmos, ó Deus. Oh, Senhor Deus, e abençoa, meu Deus, o culto desta noite. Pai, abençoa, Senhor, o Teu povo, Pai, dá graça, meu Deus. Pai, renova, Senhor Jesus, cada vida que entrar nesse lugar nesta noite. Renova com Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, use de misericórdia, Senhor, e passa as mãos sobre os enfermos, ó Deus Santo, sarando, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Pai, mais uma vez, Pai, aleluia, adestra, Senhor, o Teu Filho, Pai, para ministrar a Tua santa palavra nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Amém. Fé.
versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum estranhável afeto e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças por este momento tão glorioso, meu Pai querido, em que a tua igreja neste momento reúne na tua casa para mais uma vez aprender a tua palavra, Pai Celestial, e que nesta noite, meu Deus amado, pela tua bondade, pela tua misericórdia, meu Deus querido, venha falar conosco desde o começo desta reunião até o término, meu Pai. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos nesta noite sentir a tua presença, a tua graça, a tua glória, meu Deus querido. Ó Deus, que nesta noite, pelo poder da tua palavra, meu Pai, Senhor, meu Deus e Pai, entra em cada coração nesta noite. Ó Pai querido, Pai Celestial, no teu nome nesta noite, meu Pai, nós repreendemos todo espírito contrário. Ó meu Deus e Pai, todo espírito de contenda, meu Deus e Pai, tudo aquilo que vem para tentar atrapalhar a tua obra nesta noite, meu Pai, nós cremos que o Senhor nesta noite fará grandes maravilhas no nosso meio, Pai. Portanto, estamos aqui, abre o nosso coração para receber com mansidão a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Salve-se nosso Pai Senhor. Creia na eterna promessa, Deus ainda é o Rei, Deus ainda Ele é. Creia, suas promessas não falham, falha tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Porque estás abatida, tua vida sem Deus é fiel. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios, tu não estás só. Tens um Deus. Creia que todo problema resolve. Não há barreira jamais capaz
você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Ei, aleluia! E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. Meu Deus, nós servimos! Deus o qual eu estou falando É Deus que é impossível, tudo pode fazer. Quem também será abençoado, é só nele crer. Eu quero, igreja. Eu quero cantar com você esta nossa Porque vocês estão no lugar da bênção, hein? E enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça Da onde vem o socorro, igreja? poder e coisas maravilhosas vão acontecer. E não se admire! Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual eu estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Quem também será abençoado, é só nele crer. Quem também será abençoado, é só nele crer. Quantos creem nesta noite? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, os versículos 24 ao versículo de número 29. Amém, irmãos? Lerei os versículos pares e a igreja em conjunto os versículos de números ímpares. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e morreram rios, e assopraram ventos, e não bateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porquanto ensinava com autoridade, e não com os escribas. Amém.
Deus abençoe, os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando e bendizendo o nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus, a quem glorificamos e exaltamos nesta noite, neste momento. Queridos irmãos, gratos a Deus, estamos em mais esta oportunidade de estar pelo Senhor, de estarmos novamente reunidos em culto de ensinamento da Palavra de Deus, nosso tradicional culto de doutrina, onde nos reunimos, logicamente, para adorarmos a Deus e também estudarmos um pouco mais da Palavra do Senhor. Deus tem nos dado essa oportunidade, o que para nós é uma alegria. Eu gostaria de entrar logo no estudo da Palavra, sem mais delonga, lembrando a todos os irmãos que nós estamos falando sobre a frutificação espiritual, baseado agora no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com a descrição do evangelista João. Nós estamos falando com os irmãos sobre Cristo, apresentado aqui como a videira verdadeira, e nós, a igreja, na condição de ramos ou varas que precisam produzir frutos, porque o Senhor Deus espera que nós estejamos produzindo frutos. Eu lembro que estamos falando com os irmãos já no quinto fruto que aparece dentro do capítulo de número 15, que está registrado pelo Senhor Jesus no versículo de número 8, onde o Senhor Jesus está dizendo: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Pois bem, o fruto aqui, meus queridos, é o fruto da glorificação do Senhor nosso Deus, e Deus, portanto, Ele é glorificado através do nosso exemplo, através da nossa conduta, através do nosso proceder, através do nosso viver sobre a face da terra. Nós glorificaremos o nome do Senhor nosso Deus, ou poderemos levar o nome do Senhor nosso Deus a ser escandalizado. Portanto, meus queridos, e até blasfemado. Portanto, meus queridos irmãos, o quinto fruto que aparece na ordem descrita pelo Senhor Jesus é o fruto do testemunho. E o resultado do testemunho cristão é a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Temos discorrido isto com os irmãos nesses dias, e nesta noite daremos prosseguimento a esta questão. Lembrando a todos os irmãos que, quando falamos sobre isso com os irmãos, tomamos por base, portanto, o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, onde o Senhor Jesus nos fala sobre os 3 níveis de testemunho. Lembro de falar com os irmãos, portanto, sobre o testemunho, ou o nível de testemunho local, o nível de testemunho regional e o nível de testemunho mundial. A igreja ainda recorda disso, amém? Amém. Pois bem, nós vamos prosseguir hoje. Já temos estudado com os irmãos o nível de testemunho local, isto é, o crente dentro da sua casa. O nível de testemunho regional, isto é, o crente na região que ele está inserido. E o nível de testemunho mundial, é o crente onde quer que ele estiver, quando o Senhor Deus tirá-lo da sua terra e o levar para outro lugar. Ele precisa manter a sua vida cristã, precisa, portanto, viver da mesma forma, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, indiferentemente do lugar e do contexto que ele estiver inserido. Ele precisa honrar ao Senhor. Sobre a questão do nível de testemunho mundial, nós estamos estudando com os irmãos o capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Os irmãos recordam sobre o que estamos falando com os irmãos a respeito do exemplo da vida deste servo de Deus, que foi fiel ao Senhor Deus em todos os momentos, sem medir, portanto, as consequências, pelo desejo do seu coração de ser fiel ao Senhor nosso Deus. Temos falado sobre isto com os irmãos.
o que nos revela o capítulo de número 6. Eu não quero me prender ao que já falamos no passado, pois senão não prosseguiríamos para frente. Eu gostaria de continuar a partir do lugar que paramos na semana passada, mas eu gostaria de lembrar a todos os irmãos que o capítulo 6 mostra, portanto, a fidelidade de Daniel, o desejo daquele homem de ser fiel ao Senhor. Há algo a ser destacado nesta noite que eu entendo ser de relevância, algo importante para a compreensão da igreja. Lamento informar a igreja, mas isto quase não é verdade na vida dos crentes da nossa atualidade. A primeira observação, depois das considerações que fizemos com os irmãos em relação ao capítulo 6, a primeira observação a ser feita é que quando alguém se propõe a glorificar a Deus, ele contará com a ajuda imediata de Deus. Eu lembro dos irmãos que nós discutimos esta questão na semana passada, ou na terça-feira passada. Agora eu preciso da sua atenção para você compreender o que nós estamos enfatizando aqui nesta noite. Preste-me atenção. Deus, Ele é o primeiro interessado que eu e você sejamos fiéis à sua pessoa e à sua palavra, fiéis ao seu reino, fiéis à sua vontade. Todavia, meus queridos irmãos, nós às vezes somos desinteressados em sermos fiéis ao Senhor e à sua palavra e fiéis ao seu reino. É lamentável, mas esta é uma verdade inegável na vida de uma boa parte dos crentes na atualidade. Se nós fizéssemos um levantamento, nós iríamos observar que cerca de 25%, ou quem sabe 20% dos crentes na atualidade, eles têm o desejo de ser fiel ao Senhor. Muitos outros até procuram ser fiel, mas não é por desejo existente no seu coração. Eles são fiéis, entenda-me por favor, porque eles precisam ser fiéis, porque é necessário que ele seja fiel, senão ele não seria fiel. Exemplo, ele é fiel porque ele sabe que se não for fiel ele não vai para o céu. Então ele é fiel, mas é como que a força, amarrado, pegado no laço, empurrado. Daí a questão da observação pastoral, das ministrações, dos conselhos, das advertências. Daí a questão, meus queridos, de às vezes ter que chegar o crente no canto da parede e falar uma verdade para ele, porque senão ele não é fiel mesmo. Ele é fiel debaixo das exortações, debaixo dos ensinamentos. Se faltar ensinamento para ele, falta também a sua fidelidade. Nós, portanto, precisamos entender que o homem, ele nunca vai propor ser fiel a Deus se Deus não estiver na vida dele. Porém, preste-me atenção, quando o Espírito de Deus, ele está morando na nossa vida, logo eu devo, portanto, meus queridos irmãos, desejar ser fiel ao Senhor nosso Deus. E é aqui que eu faço observação. Muitas pessoas até têm sido fiéis e não têm contado com o favor divino imediato, pelo fato de que ele é fiel, porque ele tem que ser fiel, ele sente na obrigação de ser fiel, mas não é algo espontâneo, não é resultado do seu amor para com o Senhor nosso Deus. Este tem sido o problema que muitos crentes têm enfrentado na atualidade. Daí aquela vida minguada espiritual, daí aquela vida, irmãos, ou aquele fruto bichado. Por um lado é viçoso, bonito, aparente, chama a atenção, mas quando você começa a olhar o fruto do outro lado, você vê deficiência, você começa a ver algumas coisas que não correspondem com a preciosa palavra do Senhor nosso Deus. Resultado, portanto, meus queridos, muitos são fiéis porque entendem que tem que ser fiel. Se nesta noite nós levantássemos uma questão, o porquê que muitos é crente, muitos, se fossem sinceros, diriam: eu sou crente para não ir para o inferno, mas não é crente por amor a Deus. Você está entendendo então o que eu quero dizer? Está aqui o problema,
Está aqui a questão, está aqui, meus queridos, a razão do Espírito de Deus não trabalhar da forma como Ele pode e quer trabalhar no nosso meio. Exatamente por causa disso, exatamente por esta razão. Todavia, falando sobre esse assunto, como os irmãos estão lembrados, nós estamos falando sobre o versículo 3 do capítulo de número 6. Observe o versículo de número 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Irmãos, eu me lembro que uma certa vez, numa passagem do pastor Pedro Rosa, por aqui, ele fez uma observação nesta expressão, o mesmo Daniel. Ele explicou-nos o porquê que a Bíblia faz esta consideração, ou a esta colocação, esta expressão aqui, o mesmo Daniel, ou seja, Daniel era ontem, era hoje, e estava proposto a ser a mesma pessoa no dia de amanhã. Ou seja, você sabe muito bem, nós já falamos isso com os irmãos, que reis já havia passado, e Daniel permanecia na mesma piedade, na mesma fé, no mesmo temor a Deus, na mesma devoção, no mesmo desejo de ser fiel ao Senhor. Isso indica, portanto, meus queridos irmãos, que Daniel era um crente de verdade. Ele era um servo de Deus de verdade. Você podia analisá-lo de todos os lados e você encontraria, portanto, a graça de Deus sobre a vida do profeta Daniel. É esta, meus queridos, a razão de nós observarmos o porquê que Deus levantou Daniel daquela forma tremenda, daquela forma gloriosa, a ponto de chamar a atenção de todos e ao mesmo tempo provocar ciúme, revolta naqueles que estavam até mesmo na mesma posição de Daniel. Sabendo eles que o rei tinha a intenção, o propósito e o desejo de constituir Daniel sobre todo o reino, eles começaram a perseguir Daniel de uma forma ferrenha, como nunca antes eles haviam perseguido Daniel. A partir do capítulo 6, esses homens se reúnem determinados a tirar a vida de Daniel. Em outras palavras, eles queriam matar a Daniel. Todavia, debaixo de um pretexto, eles não queriam ou não podiam matar Daniel com as próprias mãos, porque o rei Dário acertaria as contas com eles. Por essa razão, meus queridos irmãos, eles arrumaram um pretexto que vamos ver mais à frente. Mas, parado no versículo 3, eu chamo a sua atenção para essa expressão. O mesmo Daniel se distinguiu, foi diferente. No original, eu estava fazendo análise nesta tarde, a expressão no hebraico é brilhou mais do que os demais. Por esta razão, era como que a luz de Daniel sobressaiu, e exatamente sobre isso nós estamos falando, sobre a questão do testemunho. Aqueles homens não eram coerentes nas palavras, aqueles homens deixavam por desejar, mas eles analisavam a vida de Daniel, e Daniel falava e procedia de acordo com o que ele falava. Daniel procedia daquela forma porque ele defendia aquilo com os lábios, porque vinha lá no fundo, no profundo do seu coração. Aqueles homens, eles tinham tanta certeza que Daniel era um judeu de verdade. Falando para os nossos dias, transferindo para os nossos dias, entenda-me, um cristão de verdade, que eles sabiam que Daniel preferia a morte do que deixar de orar ao Senhor, do que deixar de buscar a face do Senhor. Eles contavam com a morte de Daniel porque eles não conheciam o Deus de Daniel. Se eles conhecessem o Deus de Daniel, eles não intentariam o que eles intentaram contra Daniel, porque saberiam que Daniel seria fiel, disso eles tinham certeza, e saberiam também que Deus livraria Daniel. Todavia, meus queridos irmãos, eles confiaram na força e no poder dos leões para tragar Daniel, porque não conhecia o poder do Deus de Daniel, mas eles sabiam que Daniel ia preferir a cova dos leões do que deixar de orar por 30 dias. Do que deixar de orar por 30 dias. Interessante.
transferindo para os nossos dias, quantos crentes iam dar graças a Deus? Quantos crentes iam glorificar a Deus porque ele estava sendo obrigado a ficar 30 dias sem orar? Quantas pessoas iam levantar as mãos para o céu, ia dizer: o pastor agora não vai mais me enjoar, não vai gritar na minha cabeça, não vai pregar mais para a gente orar, porque tem uma lei aí que nos proíbe orar. Eu quero ver o pastor agora chamar a nossa atenção para orar. Eu quero ver ele nos colocar no canto da parede, até que enfim nós temos como nos excusar. Há uma lei, porque tem crentes aqui, irmãos, que eu nunca vi eles na sala de oração. Tem irmãs aqui que eu nunca vi elas na sala de oração. Tem irmãos aqui que eu nunca vi eles na sala de oração. Deve ser um tremendo orador lá na casa dele. Deve orar a madrugada toda lá na casa dele. Acredito que a partir da meia-noite ele ora até às 6 da manhã, porque não vem da igreja. Glória a Deus. Que maravilha, que coisa extraordinária. Mas que bonito o retrato de muitos crentes da nossa atualidade. E sem rodeio são esses crentes michuruca. Sem rodeio são esses crentes sem vida, sem ânimo, apáticos espirituais. Qualquer coisinha embaraça a sua vida espiritual. Meus queridos irmãos, mas que coisa terrível. Só que acontece uma coisa: lá no trabalho dele ou dela não é notado, no ônibus não é notado. Se é notado é como falador, conversador, encrenqueiro, mexeriqueiro, língua grande. Quem não tem testemunho? É exatamente o retrato desses crentes na nossa atualidade. É o retrato, é a vida, é o que nós observamos. Por qual razão, pastor? Porque não oram, porque não vigiam, porque não brilham e não estão dispostos a brilhar, e não querem, portanto, viver uma vida piedosa. Não querem, portanto, meus queridos irmãos, não querem negar coisas do mundo por um espaço de tempo, para depois gozar dos bens celestiais que o Senhor preparou para todos aqueles que o amam. O problema está aqui, que pode ser que na volta de Cristo esses fiquem por aí, para desfrutar de tudo aquilo que ele estava embaraçado, que ele amava, que ele desejava, que ele queria viver, que ele queria observar. Pode ser que ele fique para desfrutar dessas coisas com o anticristo, com o falso profeta, com a besta. Está aqui o problema, está aqui a questão. Olhem para cá, por favor. Aqui a questão. Mas eu preciso ir para frente, porém, lembrando a todos os irmãos que Daniel distinguiu, Daniel brilhou, ele foi diferente, foi notado. Isso não significa que Deus não quer simplesmente mais um. Deus quer alguém que seja diferente. Deus quer alguém que sobressaia. Deus quer alguém que brilhe mais. Deus quer alguém que dê mais um passo. Deus quer alguém que suporte as provações um pouco mais. É exatamente isso que Deus quer. Exatamente isso que Deus quer. Olha aqui, irmãos, deixa eu fazer uma observação. A gente pode dar fiel diante de uma coisa, e o Senhor Deus vem e fala para você: fulano, está levantando um vendaval contra a sua vida aí, chegando agora, mas eu vou te dar graça. Firme o seu pé, permaneça firme que eu te dou a vitória. É uma coisa. Outra coisa é isso chegar sem Deus te avisar, que foi a questão de Daniel. Daniel sabia que ele seria lançado na cova dos leões, mas de acordo com a Bíblia, ou pelo menos pelo que a Bíblia revela, Deus não veio a Daniel dizendo: Daniel, fique firme, que eu te livro da boca do leão. Você vai observar isso, inclusive,
com os 3 jovens que são lançados na fornalha, que quando o rei lhes indaga, lhes questiona, eles dizem: fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus a quem nós servimos, se Ele quiser. Então eles não tinham certeza se Deus livraria. Deus não havia lhes dado a promessa que os livraria, mas a palavra daqueles jovens foram essa: fique sabendo, ó rei, que se Ele quiser, Ele tem poder de nos livrar da sua mão desta forma. Agora, se Ele não quiser, fique sabendo também que diante dos teus deuses nós não vamos correr. Glória a Deus. Aqui está o problema, está a questão que a igreja de Jesus enfrenta na atualidade. Pessoas que estão na mesma posição, no mesmo patamar, não brilham mais, não distinguem, não há diferença, não há como notar, porque não tem mais nada para oferecer. Parece que chegou ao seu limite, não consegue avançar um pouco mais. O homem por si só, olhem para cá todos vocês, o homem por si só, ele não consegue essas coisas, mas se o Espírito de Deus está na nossa vida, em nome de Jesus Cristo nós poderemos. Então onde está o problema, pastor? Alguém que proponha, porque com a ajuda de Cristo nós contamos. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus nós contamos. Se nós fecharmos a igreja 2 meses, vocês vão dar graças a Deus, irmão. Glorificar a Deus, 2 meses de folga, coisa boa, pastor. Todo mundo com medo da gripe das aves, da gripe suína, da gripe A. Mas, e preste atenção, tire os cultos para você ver os irmãos andando para todo lugar. Para o trabalho, às vezes tem medo até de andar junto com alguém, mas tire para você ver se já tem. Para todo lugar. Deus livra. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 7: 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, gripe suína não pega em mim. Não há nenhum problema. Mas tire os cultos para você ver onde os crentes vão, onde eles vão enfiar. É o retrato de muitos crentes michados, minguados, atrapalhados, pés quebrados. Olha aqui, irmãos, sabe por que isso me revolta? Porque toda terça-feira tem comida para você comer aqui. Amém. Se não caminha é porque não quer, é porque é obstinado, é cabeçudo, nariz grande, pensa que sabe demais, tudo sabe, embaraçado, embaraçada, não distingue, até trabalha na igreja, mas não distingue, faz por fazer, não abriga. Olha para cá, se assuste não, é Deus lavando o seu vestido sujo nessa vida. É a situação de inúmeros bens, é a situação de inúmeras pessoas, mas graças a Deus que você chegou aqui, para você ser conscientizado nesta noite. Falando sobre esta questão de distinguir, onde a Bíblia diz: porque nele havia uma razão, porque nele havia um Espírito excelente. Glória a Deus. Embora, preste atenção, você vai ver, você vai observar. Você pode notar na sua Bíblia que a palavra Espírito é minúsculo. Mas quando você olha no original, é uma referência ao Espírito dos deuses. Porque os pagãos, os babilônicos, os persas, os medos, eles não tinham conhecimento. Por isso que você vê eles dizendo: lançamos 3 na fornalha, mas vejo 4 e um é semelhante ao filho dos deuses, ou ao filho de Deus, ao filho dos deuses. Era a forma deles pronunciar, mas na verdade o Espírito que estava em Daniel era o Espírito de Deus. Glória a Deus. É exatamente o que há na nossa vida na atualidade. Então eu pergunto: se Daniel foi fiel, não podemos ser? Se Daniel alcançou, não podemos alcançar?
pela mesma fé, nós podemos alcançar. Pela mesma graça de Deus, nós podemos alcançar. O que é necessário então, pastor, é que alguém proponha, é que alguém queira, é que alguém deseje, é que alguém busca. Porque quando alguém quer, ele busca. Quando alguém deseja, ele vai em busca. Paga preço, ora, consagra, jejuma, lê a Bíblia, aparta-se. E é claro que Deus não deixará isso de lado, Deus responderá, Deus estenderá as mãos e dará a vitória. Mas vamos observar isso agora. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4 e o versículo de número 12. Não esqueça desta questão aqui, ó. E o mesmo Daniel se distinguiu. O que significa isso? Distinguir. Abra sua Bíblia, portanto, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Eu peço ao primeiro que achar que leia para mim em voz alta, por favor. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo no ciência, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Observamos, meus queridos irmãos, que esteja com sua Bíblia aberta, nós leremos alguns textos aqui dentro do capítulo 4. Nós devemos observar o que começamos a falar com os irmãos na semana passada, que o propósito ou o objetivo principal do apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta para Timóteo, é estimulá-lo, é exatamente levantar o ânimo daquele moço, para ele não parar na sua caminhada espiritual e na sua caminhada ministerial. Havia algumas razões para isso. Veja e entenda-me, por favor. Quando Paulo está dizendo no versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, Paulo faz alusão e transparece, ou nos esclarece que Timóteo gozava de sua juventude, era novo. Não podemos precisar a idade de Timóteo na época ou na altura que esta carta foi escrita. Mas, com certeza, Timóteo tinha menos de 40 anos de idade. Eu quero que você preste atenção nisso. Tem muitos crentes na atualidade que erram, porque não procuram examinar a palavra de Deus. Por esta razão, irmão, me desculpe essa expressão, mas é a verdade, são ignorantes em relação à verdade que está contida na palavra de Deus. Estão porque não leem, e são porque não vêm da igreja para aprender, e são porque estão na igreja, mas não prestam atenção no culto. Prestem atenção, Timóteo tinha menos de 40 anos, isso é sem sombra de dúvida. 3 coisas a considerar em relação a isso. Primeiro, naquela época havia uma observação que um capitão do exército, ele com mais de 40 anos já era velho para ser um capitão. Muitos permaneciam, dado o seu conhecimento, suas estratégias militares. Mas para um indivíduo chegar a capitão depois de 40 anos era difícil, e como era difícil. Porém, prestem atenção, um bispo de uma igreja, um pastor local, com menos de 40 anos para os anciãos, era considerado velho, era considerado novo, era considerado jovem, e por esta razão todo mundo olhava para ele desconfiado, como que pensando, ele ainda não alcançou a maturidade, não é uma pessoa madura, como vai conduzir um rebanho? Tem fases da vida que ele não conhece, como vai pronunciar? Havia esse pensamento, porque eles estavam inseridos dentro de um contexto do mundo helênico ou helenista. Timóteo, portanto, na mentalidade de muitos, ele era novo para ser pastor, e ele era pastor da igreja de Éfeso. Sem sombra de dúvida, havia pessoas
mais velhas ou mais avançados em dias do que Timóteo. Se olharmos para a questão como eles olhavam pelos olhos naturais, parecem que eles eram mais qualificados para pastorear a igreja, mas aqui se trata do chamado, aqui se trata da eleição, aqui se trata do querer de Deus. Não se trata de um favor humano, mas se trata de um propósito de Deus direcionado à vida deste ou à vida daquele. Deus havia levantado Timóteo para ser pastor de Éfeso. Paulo sabia que Timóteo estava preocupado. Havia quem ignorava o ministério pastoral daquele moço. Havia quem aceitava, e havia quem, por ser cauteloso, prudente, fiel, não questionava, mas observava. Ficava de longe, observando a vida de Timóteo. Então Paulo escreve, estimulando Timóteo, mostrando para Timóteo que o seu chamado é original, é legal, mostrando para Timóteo que ele não tem do que se envergonhar, mostrando para Timóteo que ele precisa prosseguir. Porém, preste atenção em relação a isso. Porém, eu disse na semana passada, não podemos nos valer desse texto para pegarmos as rapaziadas, a moçada dos dias atuais e introduzirmos a força no ministério. Não. Timóteo estava ali porque ele era homem de Deus. Se é homem de Deus, pode ter 20 anos, pode ter 25, pode ter 30, mas se é homem de Deus, tem que ser respeitado também com 80, com 90 e com 110. Há uma medida só. Há uma medida só. No Velho Testamento, prestem atenção, o sacerdote exercia até 50 anos. Depois de 50 anos, ele já não exercia mais. Porém, prestem atenção, nós estamos no Novo Testamento. Você faz uma análise da história da igreja, conheça um pouco dos primeiros séculos, leia um pouco sobre Eusébio de Cesareia, leia um pouco sobre os pais da igreja, e você vai perceber homens com 80, 85 anos, 90, 70 e tanto, sendo exemplo para quem quer que seja, liderando e liderando com a graça e com o poder de Deus. Olha aqui, a máxima do mundo helenista era aproveitar a juventude, porque tem força e capacidade para resolver as questões, ou para fazer acontecer. Mas esta não é a máxima bíblica. Olha aqui, entenda, nós não podemos desprezar quem tem 18, 20, 25 anos, se é homem de Deus. Mas a minha preocupação está nisso aqui, é que o negócio inverteu hoje em dia. Na época de Paulo, Paulo preocupava porque desprezava quem era novo. Se Paulo vivesse agora, ele escrever de outra forma. Sabe o que ele ia escrever? Para não desprezar aqueles que já têm 60, aqueles que já têm 70, aqueles que já têm 80, porque ele inverteu. Quem está querendo dominar hoje é a moçada, é a rapaziada. Interessante, irmãos, no nosso meio tem uns cabeçudos obreiros novos, que se não prega fica bravo, não vem na igreja, é uns meninão, calça curta. E eu nunca vi pastores idôneos reclamar por não ter pregado, pastor Sebastião reclamar por não ter pregado. Mais avançado em dias, mais experimentado. Se essa moçada, eu queria que todos eles estivessem, eu estou notando a ausência de alguns aqui na tribuna. Deve estar em casa vendo alguma coisa que não deve. Eu queria que eles estivessem aqui para me mostrar para eles o que era Timóteo, o porquê que ninguém tinha direito para desrespeitar Timóteo, porque alguém quer se valer desse texto para bater no peito.
Dizer, mas Paulo escreveu que não podia desprezar Timóteo. Eu queria perguntar para todos aqui nesta noite: você trilha os mesmos caminhos de Timóteo? Você anda na mesma vereda de Timóteo? A fé não fingida habita no seu coração? Ou há vestígio de uma fé fingida? Olha aqui, você sabe o que é isso? Pastor, isso está pesado, mas é o que nós precisamos ouvir. Eu lamento por alguns não estarem aqui nesta noite para ouvir o que eu estou falando, mas dê um recado para ele. Fala para ele que foi falado isso. Faça um favor, compre esse DVD e dê de presente para ele, daquele que não veio, para que ele seja informado. Talvez na próxima terça-feira ele venha ouvir o pastor dele ensinar a palavra de Deus. Pois bem, com a sua atenção, por favor. Aqui está a nossa preocupação, as coisas inverteram. O quadro mudou. Está virando. Hoje já não despreza mais a moçada. Os moços já não correm mais risco. Quem está correndo risco é os anciãos. É quem tem mais de 50. Pastor luta a vida toda, dá a vida dele pela obra, só carrega pessoas nas costas, que inclusive faz parte de nossa atividade ministerial. Vocês estão recordados, pelo menos quem está conosco há mais tempo, que falei aqui sobre um dos papéis do obreiro comparado ao camelo. Vocês lembram disso? Que é transportar, carregar a igreja. Olhe para cá. Só que quando o camelo já está velho, alguém quer levar para o matador, não quer deixar ele falar, não quer deixar ele mostrar alguma coisa, porque tem uma turma de camelinho, joelho fininho, perna fininha, que ainda não consegue atravessar deserto. Pega alguma moçada aí e vamos colocar para orar com nós para amanhecer o dia. Vamos ver se vai. Bateu o joelho aqui às 10 da noite para chegar às 6 da manhã. Vamos ver se essa moçada vai. Vamos ver. Vamos ver se ele vai dormir logo. Se daí 1h30 não está Jesus, ele já mexeu. É o que acontece. É o que a gente vê. Confiados na nossa época no diploma, na capacidade humana, as coisas inverteram. Se Paulo estivesse nos nossos dias, ele estaria escrevendo: não despreze os anciãos. Infeliz da igreja mesquinha, infeliz destes que desprezam o homem de Deus porque os seus cabelos já estão brancos, porque ele já tem 50, porque ele já tem 60, ou porque ele tem 70, porque ele já tem mais dificuldade para falar. Infeliz desta igreja, infeliz deste povo. O que fazer então, pastor? Casar os dois, ou seja, unir os dois. Pegue os velhos fiéis, pegue os novos fiéis e una a força com a experiência, com a sabedoria, com a capacidade de resolver as coisas. Como muita moçada nova não tem capacidade, não adianta. Quando nós olhamos isso aqui, olha aqui, olha cá, desde o último aí, irmão Jé, desde você para cá, preste atenção. Quando nós olhamos isso aqui, todo mundo acha que Timóteo tinha 18 anos de idade. Não, senhor. Ele tinha menos de 40, isso não resta dúvida. Mas ele tinha mais de 30. Você está entendendo o que eu quero falar? Então nós vamos observar aqui o que é distinguir. O que é distinguir. O que é ser notado. E o porquê que alguém, ele não possui legitimidade para desprezar aquele que é homem de Deus.
Olhe para cá, desde você aí atrás, com a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos observar, eu disse aos irmãos, que há aqui algumas coisas que nós precisamos observar. Pelo menos 3 coisas. Fora do versículo de número 14. Preste bem atenção. Lembre que eu falei com os irmãos no versículo 6, que o propósito do apóstolo Paulo era que Timóteo se considerasse como um bom ministro de Cristo Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina, que Paulo está dizendo que tens seguido. Timóteo seguia, Timóteo vivia isso que nós estamos falando, bons irmãos, as palavras da fé, a boa doutrina. Ele seguia de perto, ele conhecia. Devia rejeitar as fábulas profanas e de velhas, isto era, ensinamentos heréticos. Portanto, nas expressões de Paulo, tornou normal ouvi-lo dizer fábulas, coisas que não promovem, são histórias sem fundamento, sem princípio, que não produzem nada na vida daqueles que ouvem, historinhas sem sentido. Paulo denomina, portanto, como fábulas profanas e de velhas, mas ele diz para Timóteo: exercita-te na piedade. É o exercício da piedade. E eu disse aos irmãos que piedade é o contrário de impiedade. Piedade, o moço piedoso, é aquele espiritual, voltado para as coisas de Deus, dedicado às coisas de Deus, não entregue aos prazeres deste mundo, mas separado, vivendo uma vida equilibrada, moderada, pautada na palavra do Senhor nosso Deus. Ao contrário de impiedade, Paulo está dizendo: exercita-te na piedade. Todo obreiro, ele precisa ter esse exercício todos os dias da sua vida, exercitar-se na piedade, viver um exercício piedoso. É um exercício que fortalece a nossa vida espiritual, neste aspecto que dá-nos estrutura espiritual, que promove crescimento espiritual na vida deste ou na vida daquele. Ele chega no versículo de número 8 dizendo: porque o exercício corporal para pouco aproveita. Paulo não está contra quem cuide do seu corpo físico, não está contra quem cuida da sua boa saúde. Nós devemos cuidar. Diz a Bíblia, inclusive, prestem atenção, diz a Bíblia que nós somos templo e santuário do Espírito de Deus. Quem destruir esse templo, diz a Bíblia, Deus o destruirá. Nós não devemos gastar a nossa vida no sistema vil e corrupto deste mundo. Antes, pelo contrário, devemos viver a nossa vida gastando-a, mas as coisas de Deus, ou vivendo para Deus. Paulo, portanto, está enfatizando, porque naquela época, para que não fique dúvida na sua cabeça, dentro daquela cultura que eles estavam, era normal o culto, a adoração ao físico, à beleza. Então Paulo se vale para falar do poder da piedade. Ele se vale das questões do esporte naquela época, dizendo que, traçando um paralelo, fazendo a comparação, dizendo que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo, está dizendo ele, é proveitosa. Graças a Deus. Feliz aqueles irmãos, cuida da vida dele. Quantos jogadores a gente fica observando, cuida da perna, porque se a perna dele não estiver boa, os músculos, coitado dele, vai parar cedo, logo, daí um dia, um probleminha, vem aqui, dá um problema lá, a cama curta, o cobertor estreito manifesta para ele. Já era, se foi, é lembrado na cabeça de quem gosta de esporte, boa demais, corria muito, tem um probleminha só. Agora,
Cuide da piedade, nunca dará problema na sua vida espiritual. Cuide dessa questão. Paulo vai mostrando, apontando para o futuro. Preste atenção, porque a piedade, ou mais a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente. Ou seja, você sabe, irmão, você sabe que uma pessoa que se desgaste na bebida, nas drogas, que se desgaste nas noitadas, você sabe que logo a vida dele está toda arrebentada. Logo a vida dele já não é mais a mesma coisa. Nós temos a promessa da vida presente, por nos resguardarmos, cuidarmos. Preste atenção. Paulo continua, portanto, dizendo: tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, ou seja, da futura, o porvir, esperança. Aquele que exercita na piedade, ele sabe muito bem que Jesus Cristo voltará, mas o encontrará esperando, preparado, pronto para dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Paulo chega ao versículo 9 dizendo: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Infeliz daqueles que a desprezam, daqueles que a ignoram. Paulo está dizendo: ela é fiel e é digna de toda aceitação. Ou seja, quem ouvir aceite, quem ouvir entenda, quem ouvir abrace, quem ouvir ame, guarde-a no seu coração, porque ela é digna de toda aceitação. Versículo 10: porque para isto trabalhamos e lutamos. Fica claro, portanto, que o trabalho de Paulo não era em relação ao exercício corporal, mas é um labor espiritual. Está claro no texto. Paulo está dizendo: porque para isto trabalhamos e lutamos. Mas há um fundamento para isto. Porque muitos questionam: qual é o fundamento de você estar congregado nesta noite, neste calor, ouvindo alguém em cima de uma tribuna pregando, ainda chamando até vocês de narizudo? Qual que é o fundamento? Aqui, ó, no versículo 10: pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Não é por acaso. Se fosse por acaso, vocês não voltavam aqui terça-feira, mas de jeito nenhum, tem certeza. A questão é que não é por acaso. Fundamento é isso: pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Eu faço uma observação: quando a Bíblia está dizendo que Ele é o Salvador de todos os homens, não significa que todos os seres humanos serão salvos. Ou seja, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus quer salvar todos, mas nem todos ouvem, nem todos dão crédito, nem todos aceitam. A quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? É aquele que aceita. A Bíblia diz, essa expressão aqui: Deus é o Salvador, é a graça de Deus salvadora a todos os homens. Em segundo lugar, é a providência de Deus para todos os seres humanos da terra. O sol está aí, sabe por quê? Porque ele está firmado no céu pelo poder da palavra de Deus. E a Bíblia diz que os bons e os maus dependem do sol. Nesse aspecto da provisão, todos que permeiam esta terra, eles dependem da providência de Deus. Prestem atenção, a Bíblia diz que Ele faz vir chuva sobre justos e sobre injustos. É a provisão de Deus, é a providência de Deus. Agora, no que tange a vida eterna, no que diz respeito a estarmos com Cristo na eternidade, Paulo está dizendo: principalmente dos fiéis. Ou seja, aqueles que ouviram a palavra de Deus, aceitaram a Cristo como Salvador, e agora eles estão envolvidos com o reino de Deus. Bendito seja o Senhor. Então Paulo chega no versículo 11 dizendo: manda estas coisas e ensina-as. É interessantíssimo isso. Quando você faz uma análise,
Parece que Paulo, ele está usando aqui, isso é uma denotação militar. Mande, não peça, exija. É assim que tem que ser. Não tem letra. É exatamente isso que Paulo está falando. Quem quer ser fiel vai ser. Olha aqui, quem quer ser fiel, a gente pode aproveitar, a gente pode fazer o que a gente lutar para fazer. Não quer ser fiel? É você tentando colocar dentro do céu o divino, e eu não quero. Não adianta. Ele quer um lugar para congregar, ele quer uma cadeira para sentar, ele quer ouvir o pregador falar porque é bom, ele quer ouvir a cantora cantar porque é maravilhoso, promove uma certa sensação lá dentro dele. Aí não quer ser fiel. Então Paulo está dizendo aqui, Paulo está sendo claro, manda essas coisas. É uma denotação militar, como que a autoridade manda essas coisas e ensina-as. Observe agora o versículo de número 12. Paulo aplica agora diretamente à pessoa de Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, ou seja, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Nós vamos observar, esteja com a sua Bíblia aberta, que o versículo 12 nos mostra, veja bem, primeiro, na palavra, segundo, no trato. Trato aqui, irmãos, não é tratar e cumprir. O trato aqui, há quem diga que é, trato aqui é proceder, certo? Procedendo-se, conduta, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. São 6 coisas que Paulo coloca aqui, dizendo que disto depende, portanto, o êxito do ministério de Timóteo. Porém, Paulo sabia que isso estava presente na vida de Timóteo. Observe, portanto, a partir do versículo 12, nós vamos observar 3 coisas. Eu quero analisar as 6 com vocês, mas nós vamos observar 3 coisas em relação à posição de Timóteo. Primeira coisa, nós vamos observar, olha, primeiro, nós vamos observar o que ele tinha que ser. Isto aparece de imediato no texto. Em segundo lugar, o que Timóteo tinha que fazer. E em terceiro lugar, o que ele não podia fazer. Guarde isso. Se você é daqueles ouvintes que não é esquecido, você geralmente anota. Então aproveite e anote aí. Escreva para que nunca mais saia da sua cabeça. Primeira coisa, o que ele tinha que ser. Segundo lugar, o que ele tinha que fazer. Terceiro, o que ele não podia fazer. Dentro disso, Timóteo seria analisado como um bom ministro de Cristo Jesus, que ninguém tinha poder ou autoridade para desprezá-lo, indiferentemente da sua idade. Vamos observar então. Em primeiro lugar, está no versículo 12. Isto aqui é o que ele tinha que ser. O que Timóteo tinha que ser? Exemplo dos fiéis. Em outras palavras, dê-me a sua atenção. Em primeiro lugar, Timóteo tinha que ser exemplo dos fiéis. Em outras palavras, para os fiéis. Ser exemplo nunca foi fácil. Dos fiéis é mais difícil. Ser um padrão não é nada fácil. Alguém outro dia disse para mim, ou para alguém que estava perto de mim, já não é mais, e eu ouvi, nossa, eu senti um peso nos meus olhos quando eu vi alguém dizendo assim: olha, você é um exemplo para mim. Ele disse, eu não esperava isso. Não sabia que aquela pessoa olhava para mim. Eu senti um peso nas minhas costas. E é. E como? Pensar que alguém pode vacilar porque olhou para nós é muito pesado. Pelo menos para quem tem conhecimento da vontade. Pelo menos para quem sabe da seriedade de uma vida bem formada ou mal formada espiritualmente. Muitos
for não ter esse conhecimento e não preocupar com isso, está nem aí. Está nem aí, prossegue tocando. Não importa se vai causar distância, se vai ser tropeço para alguém, se vai distanciar alguém daquela primeira fé, daquela primeira devoção. Muitos, por não considerar isso, na cabeça desses novos convertidos, todos eles, os que estão aqui nesta noite, existem muitas indagações que eles ainda não têm coragem de perguntar. Eles não têm coragem, porque eles estão se acostumando agora no nosso corpo. E tem coisa que eles entendem, pensam, eu não posso perguntar. Mas eles têm curiosidade. Por que fulano age assim? Por que Beltrano age assim? Por exemplo, uma coisa normal na cabeça de uma irmã que vem para a igreja. Por que as irmãs têm o cabelo grande? Por que as irmãs não vestem calça? Qual que é o fundamento? Qual que é a razão? Na cabeça de um jovem que vem para o nosso meio, por que não namora com a moça lá de fora? Por que os jovens daqui não bebem, não fumam, não vestem bermuda, não andam para lá e para cá sem camisa, não jogam bola, não jogam baralho, não vão para a discoteca, para a danceteria? Por que os jovens aqui da igreja não vão para as praias, não vão para os cinemas? Nunca vi um jovem da igreja lá no cinema. Nesse mundo que nós estamos vivendo, é capaz que acha crente todo dia no cinema. Agora, o ideal era alguém dizer: por que a gente não vê nenhum lá no cinema? Essas indagações estão na mente deles. E eu tenho visto a cada dia isso, irmão José Luiz, trabalhando com os discipulados, me fazem pergunta e como me fazem. Eu ainda não estive lá quando a irmã Lourdes está ensinando, mas com certeza a irmã Lourdes também pergunta em cima de pergunta, porque um dia desse eu contei, teve um dos discipulandos ali, que estão sendo discipulados, que me fez 6 perguntas no domingo. 6! Está errado? Não, ele tem que ter um lugar propício para ele aprender, para ele saber o porquê. Aqui, você já parou para pensar na seriedade que é? Alguém olhando para a sua vida ali, andando torto igual você anda? Muitos começam a fazer tais coisas sem que o pastor converse com ele, porque quem estava próximo dele faz. Nunca foi fácil ser exemplo, ser um padrão, muito menos dos fiéis. E Paulo está dizendo assim: seja exemplo, e acabou não, seja exemplo dos fiéis, ou seja, entre os fiéis, distingua-se. Paulo está dizendo: suba um pouco mais alto. É o que aconteceu com Daniel. Para aparecer? Não. Para agradar a Deus, olha, é muito mais fácil, E isso aconteceu com Timóteo. O que Paulo estava dizendo para ele era exatamente isso aqui, ó. O que ele pronunciava com a boca, ele devia confirmar com o seu procedimento. Você está me entendendo? Porque existe aquele que chega aqui na frente, é uma metralhadora. Tiro certeiro. Acerta fulano, Bertrano, ciclana. Vai pegando todo mundo. Quem sai bravo daqui, ele pegou, eu acertou, mas não vive. Fala com a boca, mas não procede. Então Paulo estava dizendo para ele, era isso que Paulo queria dizer: eu sei que o que a sua boca fala, o seu proceder confirma. Ninguém pode te desprezar. É muito mais fácil construir assim, edificar assim, quando falamos e quando nós procedemos. Fulano lá é.
fulano lá faz, mas quem está pregando luta para viver. É muito pesado isso, mas é o chamado. A Bíblia fala sobre isso, tem coisa que eu temo falar, embora a Bíblia fale, eu temo, mas é o chamado obreiro cão, pregador cão, cantor cão. Tem isso, pastor? Tem cachorro? Mas isso é pesado, é aquele que chega pra frente, ele joga tudo para lá, depois todo mundo vai embora, ninguém está vendo, ele come tudo de volta. O cão, ele come o vômito, ele vomita, mas lambe a Bíblia. Repugna. Não é fácil chegar aqui e falar para vocês, irmãos, não jogue bola. Mas você depois me achar ali batendo uma pelada, como diz o povo, dando as caneladas em alguém, é obreiro? Não. Vomitando e comendo, nojeira. Tudo que foi vomitado depois que ninguém vê, come. Engolindo tudo de novo. Então Paulo estava dizendo para Timóteo: eu sei que o que a sua boca pronuncia, o seu viver confirma. Então, meu filho, você é um obreiro excelente. Você é um obreiro confirmado, chamado. Não há razão para você parar. Não há razão para parar. Preste atenção, vamos observar. A primeira coisa que ele tinha que ser: exemplo dos fiéis. Isso aqui não é fácil. Exemplo para ninguém não é fácil. Exemplo para os fiéis, aí é que não é fácil. Analise a vida de inúmeras pessoas que você entende ser um fiel servo de Deus, uma fiel serva de Deus. E entre todos parece que nós temos a noção de alguém que, pelo menos no nosso entendimento, sobressai. Porque que aparecer não, questão de piedade. A questão aqui, agradar a Deus. Porque se porventura alguém desejar santificar, ser alguma coisa para aparecer, ele jogou tudo por terra. Não valeu nada. Só valerá quando nós estamos fazendo para prestarmos um bom trabalho para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Só valerá quando nós estamos fazendo, porque nessas coisas de fato nós estamos entrelaçados, nós estamos envolvidos. Já não é algo, como disse aos irmãos, que a gente força para fazer, mas é algo natural, pelo fato de que o Espírito de Deus habita na vida dele e ele está vivendo no exercício da piedade. Então vamos observar essas 6 coisas. As 2 primeiras que aparecem aqui, palavra, trato, procedimento, é muito interessante, porque ela relaciona a vida e ao ministério público de Timóteo. Estas 2 coisas relacionam a vida e ao ministério público de Timóteo, pastor desta igreja. Palavra do proceder. Olha aqui, irmãos. Obreiro sem palavra, lástima. Obreiro sem procedimento, lástima. Terrível. Palavra não tem peso, não tem autoridade. Quem esteja lá embaixo ouvindo e quase que meneando a cabeça, não é certo. Eu dou conselho à igreja: seja quem quer que subir aqui em cima e pregar, seu dever é ouvir, receber, dê graças a Deus. Deus usou um jumento, Deus usa também. Parece brincadeira, ironia, mas Deus usa. Receba, você não perde nada por receber. Quem vai ser abençoado e recompensado é você, por não ter lançado a palavra fora. Agora o problema vai ser com ele e Deus depois. O problema vai ser entre ele e Deus depois. Eu aconselho a cada um de vocês: subiu no púlpito, pregou, se não é heresia,
você está vendo o caminho da palavra lá mais certo. É o que ensina a nossa amada igreja. É que nossos líderes estão ensinando: receba. Para o bem da sua própria vida, receba. É a palavra que está sendo traga na noite. Dê glórias a Deus, glorifique ao Senhor. Mas há momentos que tem crente na igreja porque conhece a vida do fulano, em relação ao seu ministério, a sua vida pública. A pessoa olha e fala: não dá para receber. Fica lá meneando a cabeça. Eu passo 21 momentos e mas não quer. Às vezes fica assim, lá dentro dele. Olha aqui, as duas primeiras coisas: palavra, trato, procedimento. Relaciona a vida de Timóteo ao seu ministério público, diante das pessoas. Nossas palavras são pesadas. Eu não estou dizendo pesada no peso de machucar alguém. Eu estou dizendo que alguém as analisa, presta atenção nela. Às vezes a gente fala e nem presta atenção no que está falando. Quem ouve está prestando atenção. Não tem gente que quer pegar a gente com tradição. Não era assim que eles faziam com Jesus? Jesus ensinava zelo e amor. Eles queriam levar Jesus à contradição. Ainda assim estou. Não tem alguém que quiser fazer isso. Você está entendendo? A primeira, nós dividimos isso em 2 grupos. O primeiro grupo, em relação ao exemplo, era relacionado à vida do jovem Timóteo ou de Timóteo e o seu ministério público. Seu ministério público. Isso é interessante, porque a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e estatura diante de Deus e diante também dos homens. Ou seja, os olhos de Deus em Cristo e os olhos dos homens. Observando a vida, analisando. Acontece aqui de às vezes alguém falar: não pode falar do fulano, sabe? Eu até às vezes eu não sou muito chegado, mas o homem é homem. Quem pode? Olha os frutos, olha a palavra, olha o proceder, olha ele falando, olha ele vivendo aquilo que ele ensinou para nós no domingo lá na igreja. É aqui que está o contraste daquela nojeira da época de Cristo, quando os mestres falavam, mas não viviam. Por isso que Jesus falou: olha aqui, você que tem dificuldade para ouvir alguém pregar quando ele não está vivendo. Todo mundo tem dificuldade, mas receba. Por isso que Jesus falou em Mateus: olha, preste atenção dos fariseus. Faz tudo o que eles nos mandar fazer, mas não faz nada que eles fazem. Jesus falou: receba o ensinamento. O ensinamento deles é correto, só o proceder deles que é péssimo. Jesus falou: então ouça e coloque em prática o que eles falam. Eles ensinavam: ame, mas não amavam. Cuide da viúva, mas vivia. A Bíblia diz: destruindo a casa das viúvas com pretextos de prolongadas orações. Falavam, mas não faziam. Você está me entendendo? Aqui está a questão do êxito ministerial. Diz-nos a Bíblia que o menino Samuel, ele também crescia diante de Deus e diante dos homens, até chegar ao ponto que a Bíblia diz, eu não me lembro bem a colocação, mas que de canto a canto em Israel, aquela expressão pegou de cá e chegou lá do outro lado, foi confirmado por profeta. Mas você viu que não foi da noite do dia? Viu que não foi da noite do dia? Não é assim? Todo mundo fica de olho na gente. Quando é que eles reconheceram que o Espírito de Deus estava sobre Eliseu? Foi quando Eliseu falou: o Espírito de Deus já me revelou? Não seria muita revelação? Não tem muita gente que julga a questão do dom, a questão da salvação, de uma vida santa? O que tem, irmãos, de pessoas profetizando e não vale nada como cristão? Não está escrito: profetiza, mas não vive. E tem uns que é batata, profetiza e cumpre. É um trem esquisito. E não me pergunte por quê, porque eu não quero nem saber, não quero quebrar a cabeça com isso. Mas não vive.
Só uma coisa me assusta, que alguns dirão naquele dia: em teu nome eu profetizei. E ele vai dizer: mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A questão, irmãos, de salvação, de ser, não é questão de dom, dom é ferramenta. Dom é ferramenta. Dom é ferramenta. Pode pregar bem, capacidade de falar, mas precisa viver. Aleluia. Precisa viver. Olha aqui, mulheres obreiros, vocês têm dever, ou então nunca casasse como obreiro, a não ser que vocês não forem esclarecidos. Mas vocês, viu, servas de Deus que casaram conhecendo Bíblia, com obreiro, vivem vida relaxada, tirando ponta de cabelo, arrancando sobrancelha, vestindo veste curta e sei lá mais que coisas. Você está achando que Deus não está vendo isso? Vem pra cá. Você está achando que Deus não está vendo? Você está querendo fazer o ministério do seu marido e fica embirrado de poder caminhar? Sabendo o que é a vida de um obreiro. Quando a minha esposa foi noivar comigo, meu pastor presidente na época olhou para ela e falou assim: irmã, eu havia pregado na igreja sede algumas vezes. Ele olhou para ela e falou assim: irmã, a irmã sabe que a irmã está casando com um jovem que tem uma chamada de Deus, e uma chamada grande? Ela falou: sei, a irmã está preparada para isso? Ela falou: pastor, Deus vai me dar graça. Amém, fez o noivado. No dia do casamento ele perguntou de novo, sem lembrar, diante da igreja: Imagine, a irmã sabe que só está casando? Sei. Pois esse menino, esse moço aqui, ó, é um homem de Deus, é um moço de Deus. Deus tem obra na vida dele. Ela disse: sei. E eu louvo a Deus pela vida de minha esposa. Eu dou graças a Deus pela vida dela. Que Deus a cubra com o seu precioso sangue e aguarde. Mas eu louvo a Deus pela vida dela. Olhe para cá. Você é mulher de obreiro, deve fidelidade como seu marido deve. Hã? Vocês estão me entendendo, irmãos? Não dá amém agora, não? Está difícil? Eu quero ouvir vocês dar amém, amém? Ah, meu Deus. Ô glória, bendito teu nome. Acha ruim, né, moço? Mas assim, a palavra vai fazer a mudança na vida para a glória. Ou faz ou fica esse creme churuco dentro da vida, vinculado, não dá fruto, esses três quesitos de limpar, resto da vida. E aí, eu não tenho nada com isso. A bandeja está colocada à frente de você para você comer nesta noite. Você come ou despreza? Paulo está dizendo aí: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Qual que é o conselho de Paulo? Coma a palavra, que ela corrija a sua vida para a glória do nome do Senhor. Então, o primeiro grupo aqui, olha para cá. Primeiro grupo aqui, ele relaciona a vida e o ministério do homem de Deus, que nesta passagem aqui é Timóteo. Este homem é Timóteo. Disto dependeria, portanto, o seu sucesso espiritual e ministerial. Procedendo assim, ninguém poderia desprezá-lo, porque a Bíblia está dizendo exatamente isso. Eu faço só uma recordação que a questão ministerial é exatamente isso. Ele vai se confirmando a cada dia. E tem pessoas aqui no nosso meio que me olham atravessado. Até hoje, congrega com a gente há tanto tempo e fica: pastor, será que isso é assim? Interessante. Já come aqui toda terça-feira, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 meses, toda terça-feira comendo a palavra. Chega um de fora, fala uma baboseira, uma mentira para ele, já vira toda a cabeça, já duvida do pastor, duvida da moral do pastor, duvida da posição do pastor, e confia naquele que ele viu uma vez. Mas você é besta mesmo. Olha, irmão, você me desculpa, mas você é bobo atrás do monte, lá de trás do monte, onde não tem mais lugar de ser bobo. Uma vez você ser humilde sem saber. Meu Deus do céu, isso me deixa contrariado, isso me deixa revoltado, porque a igreja tem que acordar para a verdade. Nós temos que acordar para a realidade. O ministério vai se confirmando. E aqui que eu disse, não foi assim? O Eliseu não chegou lá
Vai tomar o seu senhor. Deus já me revelou. E tranquilo, o Espírito de Deus já me revelou. Vocês estão achando que eles acreditou naquela hora? Quando foi que acreditou? Primeiro, irmãos, você conhece muito bem, passou em Betel, passou em Jericó, chegou ao mar, atravessou o mar, lá do outro lado ele voltou. Quando ele chegou do lado de cá, é que eles falaram verdadeiramente, o Espírito de Deus que estava sobre Elias repousa sobre ele. Graças a Deus. Aí eles entenderam, eles confirmaram o profeta. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que ficam olhando a gente. Eu quero ver na hora que o Jordão estiver na frente do pastor. Eu quero ver o que ele vai fazer nessa hora. Esses dias para trás, a gente não conta, e nem deve, né? Mas alguém falou comigo de uma forma esquisita, e eu sou calado, os irmãos sabem disso. Se eu concordo, eu dou umas duas palavras. Se eu não concordo, eu falo de tudo. Aí ele falou, sabe? De uma forma brusca, o pastor é assim, foi isso. Amém, tá, graças a Deus. Não, mas não foi um dia não, deve ter dado uns 8 para 10 dias. Me chamou o pastor que pediu perdão mesmo, né? Ele foi diretamente a mim, não. Mas a forma como falou comigo, eu dou graças a Deus, eu tenho dificuldade de explicar. Eu sei trabalhar na minha vida esses dias, entendi que não é nada daquele jeito que eu falei para o senhor. Retiro todas as minhas palavras. E agora é da forma como Deus orientou o senhor. Estou esperando a orientação de Deus através de Deus. Preste atenção. Tem pessoas aqui dentro ainda que ficam olhando. Eu quero ver. Vem com palavras para ver o que o pastor pronuncia, para ver o que o fulano fala. Eu quero ver esse homem. E eu não estou fazendo promessa, porque eu não posso cumpri-la. Eu não tenho autoridade e poder para cumprir, a não ser que Cristo diz para mim. Pode falar que eu garanto. Mas enquanto Cristo não me autoriza a falar em nome dele, eu não tenho coragem. Eu ouço. Amém? Sim. Vamos orar. Vamos orar. E muitas pessoas gostam daqueles que falam, jogam palavras fora. É assim que eu gosto. Homem animado. Alguém que olhar para conversar demais diz que o pastor de internet é completamente desanimado. Falar demais nunca foi ser animado. Sabe o que é ser animado? Você chegar na segunda-feira, você encontrar ele com os joelhos dobrados. Você chegar na terça-feira e estar na igreja. Você chegar na quarta-feira e estar na igreja com os joelhos dobrados. Você chegar na quinta, lá está ele. Você chegar na sexta, está lá com os joelhos dobrados. Isso não por um dia, não por uma semana e não por um ano, mas a vida toda. A vida toda. O apóstolo Paulo diz que nós somos atribulados, mas não desanimados. Bendito seja o Senhor. Palavras nem sempre significa ânimo. Não significa ânimo. Às vezes calamos hoje para falarmos amanhã, mas dentro da direção de nosso Senhor Jesus. Nos coloquemos em pé. Na próxima semana vamos prosseguir esse assunto, a questão do distinguir. Eu quero fazer um apelo a todos vocês que estão aqui. Volte na terça-feira em nome de Jesus. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Convide outros irmãos para vir. Irmãos, quero agradecer a Deus por sua presença maravilhosa em nosso mundo.